Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Hoje, como vocês estão vendo, é claro, teremos duas convidadas, mas sempre trazendo a boa informação. E naquele processo meu que é natural, né, da perseguição dos números, edição de número 228, com a convidada nossa já usual e uma nova convidada também. Como a gente é educado, eu e a doutora Cristiane, claro, vamos apresentar a nossa outra convidada de hoje, a doutora Anaílde. Seja bem-vinda, doutora Anaílde, aqui ao programa Alto Astral no 14. Coisa boa te receber aqui. Obrigada. Olá. Tá certo. A doutora Cristiane dispensa apresentações, então vamos continuar com o programa. Estou brincando. Cristiane, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Sempre bom ter sua presença. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui sempre com vocês e nossas boas-vindas também para a doutora Anaílde, que também é um prazer ter aqui você conosco. Seja bem-vinda, doutora. O prazer é todo meu, Cristiane. Já viu que ela está como apresentadora? Daqui uns dias ela vai ser marcada para apresentar o programa. Eu vou ser convidada, viu, gente? Coisa boa a gente trazer a boa informação. Acho que isso é importante. E sobre um tema que é recorrente no Brasil. O Brasil já foi conhecido como o país dos banguelas, enfim, uma saúde bucal que era precária. Então a gente vai tratar disso, porque o Dia Mundial da Saúde Bucal, é claro, para vocês virem nesse programa, a semana já vai ter passado, mas tratamento dentário, higiene, a saúde bucal, ela é para a vida toda, não é somente uma data, somente uma semana. Então, para falar disso, vamos começar com o Beabá e com a doutora Cristiane, a doutora Anaílde me permite, para a gente falar de cuidados básicos, porque muitas vezes a gente fala de técnicas, tratamentos avançados, a doutora Cristiane já falou disso aqui, é importante, mas muitas vezes as pessoas esquecem do básico, da simples escovação. Então, vamos falar, doutora Cristiane, com que frequência devemos ir ao dentista? Aproveitando, então, essa sua pergunta, que é uma coisa que realmente é muito corriqueira, habitual, mas vale a pena sempre estar relembrando, porque é o que cai no cotidiano e aquilo que é corriqueiro é cansativo. Mas antes de falar um pouquinho sobre a escovação, eu queria lembrar que nós estamos no Março Brilhante. E este mês de Março Brilhante, ele foi designado dessa forma na odontologia justamente para a gente lembrar a todos da importância da higienização. Tanto é que dia 20 passado foi o Dia Mundial da Saúde Bucal, justamente para lembrarmos da importância e do impacto da higienização e dos cuidados com a saúde bucal de uma forma. Porque a saúde do corpo depende da saúde bucal. Sobre a higienização, é importantíssimo nós lembrarmos que ela é necessária para obtermos uma boa saúde. Nós precisamos escovar pelo menos 3 vezes ao dia, após o café da manhã, após a principal refeição e jamais dormirmos sem escovar os dentes. Lembrando que o uso do fio dental também é necessário nessas refeições. Utilizarmos o fio dental antes de escovarmos os dentes. Muitas vezes nos perguntam, né, doutora? Vou passar o fio dental antes ou depois? O importante, de qualquer forma, esqueceu de passar antes, passa depois, mas o importante é fazermos o uso do fio dental. Lembrarmos de utilizar uma escova macia. Escovas duras, elas, além de poderem desgastar o dente, ainda também promovem o que a gente chama de recessão gengival. Nós precisamos entender que não é uma escova de cerdas duras que escova bem. Mas não é a força. Não é. E muitos, inclusive, nos falam, doutora, mas quando eu escovo de leve, sem ser com uma certa força, com as cerdas duras, eu não escovo bem. Mas aí entra a questão da técnica. Se você se esqueceu da técnica, peça seu dentista para te relembrar. Essas coisas são importantes. Cada vez que vai no seu dentista, peça para ele te relembrar. E você faça sempre este trabalho de relembrar como é uma boa escovação. Os estudos já falam que a uma boa escovação nós precisamos de 2 minutinhos para escovar
todos os dentes e todas as faces dos dentes, não é verdade, doutora? Isso, é verdade. A pessoa não só tem um dente, então... Mas todas as faces do dente. E lembrando o seguinte, que também não é só a escovação dos dentes. Nós precisamos limpar a nossa língua. Nós temos os raspadores de língua que nos auxilia bastante. Eu não tenho raspador de língua. Então, faça uma leve escovação de dentro para fora. O importante é tirar aquela saburra da língua, que também... ali mesmo, né? E para não machucar as papilas também da língua. Também quer escovar a língua para arrancar a língua fora. Isso, também não. Né? Se está em dúvida, conversa com seu cirurgião ou dentista. E para evitar o mau hálito com isso, também fazer uma limpeza na bochecha ao redor. Então, a saúde bucal, ela, na realidade, visa todo esse conjunto para nós eliminarmos, para reduzirmos aquela organização que as bactérias fazem, nós chamamos de placa dental sobre os dentes. E elas são eficientes nesse trabalho. Isso, e principalmente após as refeições. Então, a gente escova justamente para a gente desorganizar essa placa dental. É quase uma luta, né, doutora? É verdade. A gente tentar desorganizar o exército ali que tá tentando nos fazer mal, né? Exatamente. E acrescentando um pouquinho mais da sua fala, Cristiane, a criança, até os 12 anos, ela ainda não sabe escovar os dentes. Tem que E os pais têm que ter os pais têm que ter esse cuidado, porque eles têm sim que escovar os dentinhos deles. Bem lembrada, a doutora, ela é especialista em odontopediatria, gente. Ela é doutora nessa área. E conferir também, vem cá, só um bafinho aqui para fazer. É verdade. Nessa semana de dentes brilhantes, né? Eu falo muito isso com minhas crianças. Acabou, passa a língua para ver se os dentes, toda a superfície, né, dos dentes, porque é uma forma que eles têm de ter o entendimento de que o dente está limpinho. Aí eu falo, você passa a língua em toda a superfície do dente, se sentir um crespinho, volta para escovar novamente. Então, assim, esse cuidado com a saúde bucal realmente é importante, porque a saúde começa pela boca, né? Por aí. E fica a dica, não é só para as crianças não, viu, Exatamente. doutora? Nós também podemos fazer essa técnica. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E em relação, claro, cuidado com a saúde bucal é fundamental, ele pode acarretar outras doenças, sem dúvida nenhuma, mas frequência de ida ao dentista. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que no meio da pandemia, contou o prefeito, pandemia, agora imagina, né? Como que eu vou lá abrir minha boca para alguém, né? Tá manipulando ali. Essa frequência, vamos falar em termos de normalidade, aos pouquinhos a gente está voltando para isso, mas qual a frequência ideal de se ir ao consultório? A orientação que nós damos é que pelo menos a cada 6 meses você faça uma consulta de avaliação. Porque dessa forma podem ser detectadas pequenas cáries, pequenas alterações e não evoluírem. Lógico que existem situações em que o dentista organiza com o seu paciente, inclusive até na odontopediatria, né? A periodontia, que é a parte que cuida da gengiva, os problemas de gengiva, periodontites, muitos ainda conhecem como as famosas piorreias, né? Então, existe aí, às vezes, até uma antecipação destes 6 meses. Então, isso também varia de paciente para paciente. Às vezes, você tem um paciente que tem um alto risco de cárie. Então, o cirurgião dentista, principalmente na odontopediatria, né, a doutora pode falar um pouco sobre isso, antecipa essa consulta, esse retorno. Mas, se você consta e passou por um tratamento, tem uma saúde bucal regular, pelo menos a cada 6 meses. A gente não tem um hábito, porque muitas vezes nós pensamos, vai ficar caro, eu estou indo no dentista a cada 6 meses. É ao contrário, porque a evolução da cárie, dependendo da situação, ela é rápida e pode chegar até a necessidade de fazer um canal. E aí sim, vai se tornar mais caro. E uma coisa importante, na pandemia, muitos não foram realmente. E nós observamos uma evolução muito rápida das cáries neste período. E precisamos lembrar também que isso depende do meu consumo de açúcar e a minha higienização. Se eu sou uma pessoa que consumo muito açúcar, não higienizo
corretamente, né? Eu comi açúcar, eu preciso fazer a escovação. Eu bebi alguma coisa com açúcar, refrigerantes, né? Balas, doces, chicletes, eu preciso fazer a minha escovação imediatamente. Por isso que nós orientamos também, ou fazer o consumo do açúcar, quer seja presença nos líquidos ou doces ou alimentação, após o almoço, porque é um momento que você vai higienizar. Agora, se você fica ali beliscando entre uma refeição e outra, como uma bolacha, como uma bala, chupa uma bala, toma um refrigerante, um cafezinho com açúcar, então isso vai trazer um impacto diferente na sua saúde bucal. Então, por isso que eu preciso falar, nós precisamos avaliar a necessidade do nosso paciente. Agora, se você for uma pessoa que segue os princípios da higienização e tenta estar dentro desses princípios, né, de escovação pelo menos a cada 3 vezes, e você consegue ter aquela constância ali na sua higienização, no seu padrão de alimentação, alimentação correta, a cada 6 meses nós recomendamos. Isso é importante mesmo. Posso até acrescentar uma pergunta, se for comentar? Porque a senhora lida diretamente com crianças. Isso. O adulto já é complicado, a criança a gente imagina que talvez seja mais complicado ainda. Em relação aos pais, ficar atentos àqueles sinais de ter paciência da escovação, está nascendo dentinho. Eu já conheci muitos casos de crianças que, para não chorar, popular mel no chupeta. E aquilo ali provoca um efeito devastador. Então, queria que a senhora falasse de sinal assim, de atenção dos pais em relação à escovação no dia a dia, esse cuidado tem que ter, mesmo antes de ter os dentinhos, é necessário começar já aquele processo de escovação. Muita gente fala, não tem nem dente, não precisa se preocupar com isso. Tem que, mesmo o bebezinho, né, já tem que estar utilizando uma gaze, já fazendo uma movimentação na cavidade bucal, exatamente com o intuito de higienizar, de tirar o leite, né, que a criança ingere, o alimento que ela come. É interessante que essa preocupação, esse cuidado os pais têm que ter desde bebezinho mesmo, em relação a isso. E também se preocupar com a amamentação, porque às vezes os pais, a mãe, né, amamenta a criança e acha que aquele leite não vai causar nenhum dano para o dente, né? E, na verdade, a orientação você tem que amamentar sim, mas em seguida faz a higiene bucal. Então, a higiene bucal ela tem que ser feita mesmo antes da criança ter seus dentinhos, né? E evitar ao máximo, evitar que a criança durma sem higienizar. Porque o que eu mais percebo é que as mães elas têm o hábito de dar o leite da criança à noite, mesmo na mamadeira, e o intuito de que a criança adormeceu, então fica difícil eu acordar, porque às vezes eu entendo muitas vezes que a mãe está cansada, né? E permite que a criança durma e de repente vou acordar essa criança, vai ser mais um trabalho, né? Para eu fazer ela dormir sem ter a muletazinha que é o leite. Então, assim, eu encarecidamente, mãe, eu peço para que não façam isso. Realmente tem que higienizar a boca da criança, até porque a criança, quando chega no consultório, ela não entende muitas vezes o que a gente está fazendo com ela, né? Que a gente precisa cuidar dos dentes, a gente precisa fazer que ela tá com cárie, é muito doloroso. Então, assim, e a criança muitas vezes ela não colabora, não porque ela não quer, porque é desconfortável para ela. Mas ela não entende o processo. Exatamente. Então, nós somos os responsáveis por eles e a gente tem que ter essa consciência. Então, essa é a minha preocupação, né, como odontopediatra, que é uma coisa que eu vivencio todos os dias, e eu oriento mesmo os pais nessa questão. Então, assim, isso me chama muita atenção, esse cuidado com a escovação à noite mesmo. E até quero puxar um gancho na fala da doutora, a importância de se procurar o profissional na área da odontologia, até mesmo o odontopediatra, na fase em que a mulher está grávida. Porque neste momento também já se nota as dificuldades com relação à higienização ou até mesmo não conseguir higienizar de forma satisfatória, principalmente em função das mudanças hormonais. E neste momento, além de ser orientado com relação aos cuidados de higiene nesta fase, também já se recebe toda uma orientação de quando a criança nascer.
daquilo que ela vai comer durante a gestação e assim que a criança nascer, com todos esses cuidados que a doutora nos colocou. Então, a importância da odontologia desde o período da gravidez até o nascimento da criança e ali fazer este acompanhamento com a criança desde o princípio, aprendendo realmente como higienizar e até transformando esse ato de higienização em uma forma de carinho. Exatamente, né? É o que eu falo, né, para as mães. Isso, né? Então, isso é importantíssimo. Às vezes a mãe passa o dia todo, né, fora de casa, é um outro cuidador que cuida da criança, e eu uso esse argumento, falo, mãe, é nesse momento que você está ali escovando o dentinho da criança, olhando aquele olhar, né, para ela, né, e ela, com certeza, existe uma empatia, existe aquela carinho mesmo que a gente observa, né, e eu falo para ela que é uma forma dela se doar, né, e em relação também à gravidez, né, que você está falando, geralmente eu também oriento, vai a mãe grávida no meu consultório, eu também oriento. Então, assim, tem todo esse cuidado mesmo com a saúde bucal. Né? A gente tem essa preocupação mesmo. Em relação a esse processo de higienização, a gente está falando, é claro, escova, creme dental adequado, e a gente tem muita coisa no mercado, evoluiu muito. Isso na época que falava assim, dente frisco. Dente frisco. Já passou dente frisco no dente? Estão rindo, né? Não, mas nós ainda usa muito esse termo, né? Só dançar. Mas a gente tem outras tecnologias, outros produtos, e antissépticos bucais. Eles são úteis de fato? Em que momento usar? Antes, depois da escovação? Tem gente que me fala, não, usei o antisséptico aqui, tá tranquilo. Então, faço essa pergunta do antisséptico para a doutora Cristiane, e na sequência a doutora Nath vai responder também se é útil, é recomendável para crianças também. Ótimo. Nós conhecemos muito aí os enxaguatórios bucais, né? E principalmente utilizado quando a pessoa quer ali combater o mau hálito ou quer ter aquele gostinho refrescante na boca, né? A orientação é que realmente ele tem a sua utilidade, a sua indicação, mas seria bom você também conversar com o seu cirurgião dentista, porque nós temos vários tipos de enxaguatórios, até antissépticos bucais, que tem uma certa diferença. E para que você utilize de forma correta e de forma apropriada, é importante uma conscientização. Existem estudos, por exemplo, que falam que enxaguatórios bucais à base de álcool, se utilizados pelo menos a mais de 3 vezes ao dia, aumenta a chance de câncer bucal. Então, o ideal é você fazer uso, por exemplo, de enxaguatórios sem ser à base de álcool. Mas tem muita gente que fala, mas é tão gostoso, né? Ali, junto, útil com agradável. Mas não. Isso, e ver a indicação. Porque, por exemplo, existem certos enxaguatórios ou antissépticos, alguns antissépticos, por exemplo, são utilizados para determinados tipos de doença presente na cavidade bucal, problemas de gengiva. Então, tudo isso, seu cirurgião dentista vai direcionar você. Porque não adianta eu não escovar adequadamente e utilizar enxaguatório bucal. Ele vai mascarar, vai trazer aquela sensação de limpeza, um hálito melhor, muito rapidamente também irá passar. Lembrando que o uso do enxaguatório bucal, ele não substitui o uso da escovação e do fio dental. Se você tem uma boa saúde bucal, inclusive o uso do fio dental e uma boa higienização e escovação já são suficientes para você obter um hálito saudável e uma sensação de limpeza. Lembrando também que o mau hálito não é somente devido aos dentes. Ele pode ser muitas das vezes por causa de dentes cariados, de dentes com problemas na gengiva, a língua que não foi higienizada corretamente, eu não uso fio dental, então está acumulando placa e alimento em alguns lugares. E existem outros problemas também, como por exemplo, problemas de estômago, de gastrite. Então, não vamos fugir daquilo que eu falo sempre, é a visita no cirurgião dentista, é essa relação de saúde que nós precisamos entender que precisa ser estabelecida com o nosso cirurgião dentista. A nossa boca, ela é a porta de entrada para o nosso corpo, através dela nós obtemos saúde ou enfermidade. Em relação aos antissépticos e tal, ou enxaguatórios para crianças, é recomendável? Olha,
Eu entro na mesma linha da doutora Cristiane. Tem que fazer realmente uma avaliação antes, né? E ver a necessidade. Em alguns casos, sim, é possível utilizar, né, o enxaguatório, só que tem que fazer uma avaliação. Não é assim. O que eu percebo muitas vezes é que a criança que chega ao meu consultório, ela faz uso porque encontra em casa. Então, assim, ela usa aleatoriamente sem ter uma orientação. Por quê? Eu vi no banheiro, eu vi lá, estava disponível, eu começo a usar, porque eu sempre me preocupo em perguntar para eles se eles estão fazendo uso, né, de enxaguatórios por conta própria. E uma coisa que eu acho interessante é que eles utilizam. E aí eu converso com os pais explicando que não é hora, aquele momento a criança não tem a necessidade, o mais importante é ela realmente escovar o dente da criança, ou se a criança já tem uma certa condições, ensinar. Então, assim, tem as indicações, sim, para a criança, porém, tem que ter uma avaliação mais acurada, né? E o próprio cirurgião dentista, o próprio odontopediatra, é que vai avaliar a necessidade ou não daquela criança fazer uso do enxaguatório. Inclusive, eu quero até aproveitar, puxando lá atrás sobre higienização e enxaguatório, escova de dente. Nós precisamos cuidar bem de nossas escovas de dente. O ideal é que as nossas escovas de dente não tenham contato umas com as outras, mesmo dentro da mesma casa. Essas escovas, muitas vezes, nós deixamos ela em contato umas com as outras. Às vezes, né, a pessoa está gripada, ela tem algum outro processo infeccioso, alguma coisa assim. E nós deixamos também, às vezes, num copo aberto em cima da pia. Próximo de vaso sanitário. Isso, você vai dar sua descarga ali, vai lá em cima, as bactérias voltam e ali fica impregnado na escova. Então, o ideal é você lavar a sua escova antes de utilizar e depois que você utiliza, porque ela ficou guardada. Como é que eu posso lavar? Você pode lavar até com enxaguatório bucal mesmo. Aquela cobertura, deve se colocar ou não? Deve deixar tem um protetor também, né? Tem aquele protetor Isso. de escova que pode estar utilizando. Isso, né? desde que esse protetor tenha condições de ficar arejado, porque bactéria gosta de lugar quentinho, úmido, né, e escuro. Então, se ele não tem uma ventilaçãozinha, o que você pode fazer? Você pode deixar, inclusive, dentro de uma gaveta, num recipiente com furos, né, bem ventilado, e após você escovar, não tem jeito de deixar na gaveta, existem alguns recipientes também que são com tampa, é uma outra opção. Tem uns que você coloca na parede com as capinhas longe do vaso, mas tem que ser coberto e sem contato umas com as outras. E depois que você utilizar, é necessário lavar a escova, porque ali você tirou restos de alimento na sua boca. Então, você lava de novo, pode ser ali com um enxaguatóriozinho bucal. Você deixa ali somente, por exemplo, para lavar a escova. Aí lavou, enxágua bem, dá uma batidinha na sua pia para tirar o excesso de água. E aí você guarda a sua escova. Vamos fazer um bate-bola aqui? A gente vai alternando as duas. Daqui a pouquinho a gente vai falar também desse projeto aqui. Fantástico. Muito importante. Mas vamos continuar aqui com esse bate-papo, está muito bom. Eu acho assim, quando a conversa vai fluindo, o povo está intervindo aqui. O bate-bola está delas aqui, mas eu vou puxar aqui alguns mitos, algumas verdades que existem em relação, é claro, aos nossos dentes. A gente já falou da questão de escovar a língua, que é fundamental, mas, por exemplo, gengiva sangrando. Nossa, vou passar o fio dental, passei, errei no ponto ali, está sangrando. Pode passar o fio dental mesmo com a gengiva sangrando, doutora Cristina? O ideal é que você passe o fio dental, porque se está sangrando é porque a sua gengiva está inflamada. Gengiva inflamada significa, um dos fatores é que a placa bacteriana não está sendo removida. A placa bacteriana, ela é a formação de uma película sobre o dente de alimentos e bactérias, onde você não higienizou corretamente. As bactérias estão presentes na nossa boca, mas quando você se alimenta e fica restos de alimento, elas são formadas. Então, não higienizou direito? Inflama. Gengiva inflamada, a única forma de desinflamar é higienizando corretamente. E ela tem que estar rosadinha? Muita gente fala, nossa, minha gengiva está tão branca aqui. Ela é mais rosadinha, é um sinal de que está mais saudável ou também não tem nada? A gengiva, ela é rosada. Se ela estiver avermelhada, bem vermelha, é sinal que ela está inflamada.
Então, existe sim um aspecto meio rosado, mas não é branco, mas um rosado meio assim esbranquiçado, um aspecto de casca de laranja, logo acima de uma margenzinha que tem ao redor da gengiva no dente. Agora, você viu a sua gengiva muito brilhante, vermelha, meio inchada, ela está inflamada. Está preocupada. Doutora Mário, de relação a alimentos que escurecem os dentes. Tem muita gente que toma café o dia todo, de manhã, de noite, refrigerante. Existe realmente esses alimentos que podem escurecer os dentes, a gente tem que ter parcimônia. Ninguém está falando que tem que parar de tomar café. Para tomar café, ou as pessoas que gostam de refrigerante. Mas quais são esses alimentos que podem, de repente, escurecer os dentes? Muita gente relaciona mais com líquidos, mas eles existem, de fato? Tem alimentos, sim, que favorecem. Tem alimento, tem medicamento, né, que deixa também aquela mancha escurecida no dente. Tem o TOD, né, que a criança toma muito e também... Mas só não me dá uma notícia dessa. O TOD, se tomar demais, né? Realmente ele deixa o dente meio amarelado, manchado, né? E tem uma preocupação, a pessoa tem uma preocupação com essas manchas. Sim, os alimentos eles promovem sim uma mancha mais amarelada, né? O dente ele fica mais sem brilho também, né? Ele perde um pouco a sua matiz natural. Então tem algumas, quer ver? Deixa eu ver, tem o ferro, quando a criança ingere o ferro, o próprio ferro, a vitamina, né? Deixa também alguns pigmentos. São as substâncias que tem no alimento que vai promover o manchamento. Vamos supor, o fósforo, né, em determinado tipo de alimento, vai deixar aqueles pigmentos escurecidos no dente, uns pontinhos pretos. Então, tem várias substâncias que tem no alimento que vai promover esse manchamento. O medicamento que é a tetraciclina, né, que é um antibiótico, tem também. Então, assim, existe sim essa possibilidade de manchar o dente. E o que faz? A gente tem os recursos, né, que além da escovação, a gente tem os clareamentos, né, também que ajuda a amenizar essas manchas a longo prazo. Então, assim, a pergunta, alimento mancha o dente? Sim. Tem alguns alimentos que sim mancham. E nesse processo de branqueamento, tem muito creme dental que promete. Eu volto sempre passado, né? Eu sou recorrente disso. Sorriso, Colgate, sorriso, Colino. Você passou isso aqui, seu dente vai ficar branco, limpo, fica uma maravilha. E tem muitas pastas hoje com branqueadores, prometendo eficiência. Eles são, de fato, eficientes, ou seria mais eficiente com a escovação diária, tranquila, com creme dental que, é claro, seja da sua confiança, indicado pelo odontólogo, ou tem fórmulas mágicas aí no meio que, olha, esse aqui, se seu dente está escuro, ele vai ficar branquinho. Olha, as pastas dentais que promovem esse branqueamento, né? Elas existem, estão no mercado e elas têm as suas indicações. Nós temos as manchas chamadas de intrínsecas e extrínsecas. São manchas que estão mais ali na superfície do dente e as manchas que alteram realmente o interior do dente, a dentina, a matiz, como a doutora colocou. Essas manchas mais superficiais de alimentos, com essas pastas de dentes e uma boa escovação, elas são realmente amenizadas. Mas aquelas manchas que são decorrentes de uso, por exemplo, do fumo, às vezes de substâncias que você vai ingerindo ao longo do tempo, né? O café com o tempo ele vai trazendo um manchamento, um escurecimento maior, Coca-Cola. Nós fazemos uso aí de massas de tomates, nós fazemos uso de o açafrão. Então, realmente, o nosso dente vai escurecendo não só como mancha superficial. E além disso, aí já nós precisamos lançar mão das técnicas realmente, como a doutora falou, de clareamento, porque são substâncias que vão promover uma interação e a modificação desta cor. Precisamos lembrar, inclusive, que durante o clareamento não são permitidas a utilização de certas substâncias. Por quê? Porque senão você vai dificultar a ação do clareamento. E existem coisas milagrosas, por exemplo, como já ouvimos falar sobre o uso do carvão para o clareamento. Não é indicado o carvão, ele promove desgaste na superfície dentária e não promove também o clareamento. Então, as pastas, elas ajudam a tirar algumas manchas superficiais. Para um clareamento mais efetivo,
Precisamos lançar mão de pastas clareadoras no consultório odontológico, realizado por dentista, quer seja o clareamento caseiro, a laser, e tudo tem a sua indicação e é necessário o acompanhamento do profissional, porque já vimos também muitas situações serem vendidas clareadores para que o paciente faça uso em casa sem acompanhamento. Precisamos lembrar que é necessário verificar se ele tem recessões gengivais, ou seja, a gengiva ela desloca ali da raiz, proporcionando uma sensibilidade maior. Então, nós precisamos fazer essa prevenção da sensibilidade. Importante. Precisamos orientar a quantidade, a porcentagem desse clareador e cada paciente tem a sua indicação. Então, não faça um clareamento sem a orientação do seu cirurgião dentista. Ou seja, precisa do cirurgião dentista para necessário. Dando uma qualidade de vida, né, para as pessoas, né? Mas ele tem sempre aquele grupo de zap ali, com a receita da vovó. Olha, passar bicarbonato aqui, água oxigenada, vai ser uma maravilha, doutora Naide. Nem precisa, olha, e tem uns até que chega e diz, doutora Cristiane, isso aqui é bom, doutora Naide, olha só. Minha avó já usava. Não tem forma mágica. Tem gente que faz uso, né, de água oxigenada, bicarbonato. Fala um pouquinho disso aí. Pode prejudicar, de fato? Pode sim, ele é abrasivo, né? E sendo abrasivo, ele vai descamando, vou dizer de uma maneira simples, ele vai descamando o esmalte. E o esmalte descamado, ele fica poroso. E nessa porosidade, vai ter maior acúmulo de alimento. E esse alimento vai o quê? Vai promover a cárie, esse desgaste, né? Então, essas substâncias, elas não são indicadas, né? Não são indicadas exatamente pelo desgaste, vai prejudicar realmente o esmalte e a utilização disso aí vai realmente danificar. E danificando o esmalte, vai o quê? Vai promover um dente friável, mais fácil para impregnar o alimento, o escurecimento, ou seja, não vai contribuir com a saúde bucal. Inclusive, na odontologia, por exemplo, nós usamos a água oxigenada, né? Muitas vezes doenças periodontais, onde tem a presença de bactérias que são ali ofensivas, né, que são prejudiciais, é utilizado, é indicado, né, em alguns casos até indica-se o uso do bicarbonato em algumas situações, mas isso é o seu cirurgião dentista que irá verificar a necessidade, não como clareamento. Mas não, do YouTube, não é nada disso. De jeito nenhum, mas diante de algum problema que você tenha com relação à sua saúde bucal. Muita gente pergunta, por que o dente às vezes dói na hora que tomou gelada? Tomou água gelada, algum líquido gelado ali, doeu o dente na hora? Bom, sinal de dor a gente sempre tem que estar em alerta, sempre tem algum motivo. Uma sensibilidade ao frio ou uma dor intensa ao frio, por exemplo. Se for aquela aguinha gelada que você está tomando, dá aquela dorzinha rápida e passa, nós podemos estar, por exemplo, diante de uma recessão gengival. É quando a raiz do dente fica descoberta, porque a gengiva ela ou abaixou nos dentes inferiores ou levantou nos dentes superiores. A raiz ficando exposta, ela não tem um esmalte que está presente na coroa, que é esse meio translúcido. É ele que impede essa sensibilidade do dente. Outro fator, por exemplo, de sensibilidade ao frio é a questão de cáries de baixos de restaurações ou apenas a cárie. Então, se você sentiu sensibilidade ao frio, precisa pesquisar qual é o motivo para evitar que isso progrida. E também temos as dores intensas com o frio. Aí já está sendo diretamente ligado a problemas relacionados à polpa, ao nervinho do dente. Significa que ela está te falando lá, estou inflamada e não vou conseguir me resolver sozinha. Nós vamos precisar de um endodontista. Então, de qualquer forma, desde uma sensibilidade ao frio, a uma dor intensa, é importante você procurar a causa para você solucionar e não deixar que isso tenha uma progressão. E às vezes também a criança, quando o dente também está erupcionando, né, ele fica um pouco mais sensível também ao frio, né?
E aí você tem que orientar, né? Que às vezes é processo natural, às vezes não tem nada assim que justifique, né, clinicamente aquele problema, mas a criança se queixa, né, quando ela está bebendo uma água ou então tomando um sorvete, sente aquele desconforto. Aí também é essa orientação. E o odontopediatra orienta também a utilização do flúor, né, que ajuda a amenizar. Então, as visitas ao odontopediatra com a criança é importante também para amenizar essa sensibilidade, né? Porque elas se queixam e às vezes a mãe, mas como assim? Não tem uma justificativa, né, para ter, mas é exatamente por quê? Porque o processo eruptivo, ele é um pouco doloroso também, né? Isso. Certinho. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora desse projeto aqui. Mãos que tecem sonhos. Minha salva de palmas para esse projeto, para a doutora Nailde. Fala um pouquinho para a gente, então, do que seria esse projeto Mãos que Tecem Sonhos. Né? O que te motivou a idealizar esse projeto? Teve mais alguma participação? De que forma está funcionando isso? Então, esse projeto ele nasceu no meu coração e do meu esposo, quando nós éramos estudantes ainda. Ele é odontólogo? Não, ele é médico. Que sorte, hein? Então, e aí a gente completo, né? Quando chegasse numa determinada fase, a gente iria fazer algo diferente, assim. Então a gente sempre teve o desejo de estar servindo as pessoas, né? Não só na parte, como é que fala, na parte clínica, mas também a gente tinha o desejo também de abençoar as pessoas de uma maneira diferenciada. Então, assim, esse projeto ele é um projeto ambicioso, porque ele não só envolve a parte médica e odontológica, ele tem a parte que a gente chama de Rumo ao Futuro, que é um centro de informática, um curso bilíngue, é uma biblioteca incentivando a leitura, uma horta comunitária, e a gente também tem o desejo de concluir com uma creche. Então, assim, é um projeto ambicioso, que nasceu no nosso coração e que a gente está implementando agora, né? Está tendo a oportunidade de estar executando. Então, o objetivo desse projeto, a gente deixou de uma forma bem simples, é pessoas que transformam o mundo com seu talento e exemplo para ter uma sociedade saudável com homens e mulheres comprometidos com ela. Então, assim, essa chamada, né, que a gente fez, uma sociedade mais uma igreja forte com vidas transformadas. Então, eu entendo que o ser humano espiritualizado, um ser humano que olha para o outro ser humano, né, com outro olhar, vendo ele mesmo no outro, com certeza ele vai ter o desejo de transformar vidas, esse desejo de transformar pessoas, né? Então, esse é o objetivo maior, assim, a gente pensa não só com a saúde bucal, não só com a saúde médica, não só em todas as áreas. Então, é um projeto ambicioso que nasceu no nosso coração e nós, como rotariano, né, a gente é rotariano, então o próprio Rotary ele já tem essa carga de servir sem olhar para si. Então, nós vestimos essa roupa de rotariano também, e que tudo é como se tudo casasse, né? A ideia. E aí é isso, fazer o projeto com o intuito de transformar vidas. Eu me lembro até de um lema, Rotário, não vou me lembrar de qual ano, né? O Rotário sempre vai de metade de um ano até metade do outro. Teve um ano que era viver Rotary, transformar vidas. Isso. A ideia é mais ou menos essa? Isso. Transformar vidas. Transformar vidas, porque o Rotary ele tem essa chamada. A gente desenvolver o quê? A cidadania. Não é você dar, é você transformar, você mudar a mentalidade, você fazer com que as pessoas elas tenham um posicionamento social. Então, o Rotary ele dá essa luz através dos projetos. A gente tem esse desejo, a gente trabalha com esse intuito. Não é só dar o alimento, não é só dar isso, é você transformar através das nossas ações, né? Porque a própria palavra fala, fé sem obras, né? É morta. Então, a palavra, a pessoa e aonde você está, tudo isso junto faz com que você gera ações que realmente transformam vidas. Então, o Rotary
meu esposo é rotariano, e eu também sou rotariana, porque eu sou do Rotary Jundiaí e ele é do Rotary Anápolis. Então, assim, no Rotary Anápolis não tem mulheres, né? Então, assim, não tem como. Então, é o primeiro, né? Então, assim, essa ideia de juntos, né? Eu falei, não, juntos a gente vai, juntando as forças, a gente vai o quê? Fazer isso, vamos transformar vidas, né? Então, essa é a ideia. E o Rotary, ele tem isso dentro da gente, né? Você olhar para o outro sem olhar para si. Então, isso é muito interessante. E até lembrando do Rotary, o Rotary Clube de Anápolis, Jundiaí, eu participei desse processo todo. Um clube só de mulheres, a primeira presidente foi a Juliana, a segunda foi a Joana, minha esposa. São as meninas de rosa, né? Exatamente. Rosinha, e como é bacana isso, né? E mostrar a força da mulher, né? O Rotary Clube de Anápolis, Jundiaí, ele é uma força dentro do Rotary. Isso é verdade, Abraço até para o Wender Michael Borges, já foi nosso entrevistado aqui. Meu padrinho, viu? O Wender, ele foi meu padrinho de Rotary. Não, logo o Wender. Mas pelo menos a foto está garantida, né? Estava garantido. Sai bem na foto. Um abraço para o Wender, um abraço para o Moacir Lazo de Mello também, esposo da Beth também. Isso, Foram padrinhos, né? Na fundação lá atrás, no Jundiaí, já tem, se não me engano, quase uma década, ou aproximadamente uma década, mas isso é importante. Essas ações sociais, Cristiano, você, é claro, evidentemente acompanha tudo isso muito de perto, além do dia a dia. A gente pode ser um profissional de sucesso, mas basta apenas o nosso sucesso e o outro está ali, ele está tendo sucesso, ele está prosperando, ele está seguindo adiante, ele está tendo essa oportunidade. Fala um pouquinho desse aspecto social também, do seu dia a dia, o que isso influencia, de como você pensa isso? Eu acho que nós podemos desenvolver essa ação humanitária onde quer que nós estejamos. Eu, por exemplo, tenho o meu consultório odontológico particular. Lá dentro eu posso também fazer o meu processo de humanização, tratando aquelas pessoas de forma mais humana. Eu posso, muitas vezes, né, eu atendi pessoas, por exemplo, da comunidade Nova Aliança, que foi uma comunidade que eu participei. E ao longo da minha vida, eu fui atendendo em colégios, creches, tudo isso de uma forma voluntária para promover a saúde bucal, onde a odontologia às vezes não consegue chegar, né? E mesmo no nosso trabalho, eu sou funcionária pública também. Você pega essas duas realidades, né? Isso. Então, eu costumo dizer, eu tenho meu consultório particular? Eu tenho, mas eu gosto de estar no setor público, eu gosto. Porque no meu setor público, eu sou funcionária, mas eu posso fazer a diferença quando eu faço um tratamento bem feito e quando eu não faço um tratamento bem feito. Quando eu vou além daquilo que eu fui chamada a fazer. Então, muitas vezes, no setor público, eu fiz além daquilo que me foi solicitado. Né? Eu já gerenciei uma unidade pública em Anápolis. E quando estivemos lá, nós fomos além daquilo que nos foi proposto. Por quê? Porque nós olhamos o ser humano, porque eu sempre imaginei que a pessoa que fosse ali receber um tratamento gratuito, ela precisava ser atendida com respeito e receber um tratamento digno e bem feito. Então, eu acho que a questão humanitária, a questão social, ela está em todos os aspectos, ela cabe em todos os lugares, porque ela depende de nós. Verdade. Muitas vezes você pode até estar diante de uma situação que você não tem todos os recursos, e a odontologia, se falta material, às vezes te impossibilita de fazer um procedimento simples. Não tem como pular aquilo ali. Não tem como. Mas você pode transformar isso. Eu já tive outras épocas, por exemplo, início de profissão, que eu ia atender em plantões, onde às vezes as crianças batiam a boca e às vezes você não tinha ali todos os recursos. Eu já saí de um plantão para ir poder no meu consultório pegar material para poder ir lá e resolver. Eu já inventei durante um atendimento uma forma de eu modificar ali para eu poder conseguir fazer um procedimento, e isso bastou apenas a boa vontade de ajudar o próximo, a boa vontade de você ir além. E eu acho que o que hoje nós precisamos é isso, nós irmos além. É verdade. Eu, assim, puxando o gancho também, né? Eu fiz várias viagens missionárias, né, pelo Brasil,
tive a oportunidade de estar dentro da tribo Terena, e eu vi lá, a gente vê que tem como é que fala? O sistema que é diferente, né? O governo é diferente naquelas áreas lá. A gente tem esqueci agora o nome, que controla. A FUNAI. A FUNAI. Então, a gente tem o que gere, né? O que controla toda a funcionabilidade da... Que às vezes até determina. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, eu senti dentro da tribo Terena, quando eu cheguei, na época, foi lá em Mato Grosso, né? E naquele período lá, quando eu cheguei lá para atender a comunidade, eu vi a necessidade, muita extração, isso aí me chocou um pouquinho, porque muita coisa que a gente podia estar fazendo ali, né? Evitando essa perda, né? Então, lá dentro, a carência também, eu percebi a necessidade de estar fazendo esse tratamento por conta das cáries, por conta de percas de dente, né, dos indígenas. Então, eu tive a oportunidade de estar lá dentro, dando essa assessoria, dando essa ajuda como missionária. Fiquei um bom tempo ali, prestando serviço, eu e meu esposo. E em vários outros, no Nordeste também, em várias comunidades, a gente também estava fazendo essa diferença, levando saúde bucal para aquelas pessoas que estão numa situação de marginalidade, onde elas não têm um acesso, né? Onde elas não têm aquele acesso fácil, né? E eu via a distância, é uma distância assim que a pessoa tinha que ir 1 hora, 2 horas só com dores, né? Grávida. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar fazendo uma odontologia, levando uma odontologia, mesmo naquelas condições que a gente chama assim, difícil mesmo, né, de recursos, e a gente poder transformar. Tem até trabalho, né, de você pegar a própria buchazinha do coco, né, e ajudar a escovar os dentes. Então, assim, eram coisas simples que poderia estar amenizando aquele sofrimento. Então, dentro desse trabalho, a odontologia, ela pode fazer muita coisa mesmo, né, pode aliviar muitas dores. Além a gente está vendo que a tecnologia está avançada, mas a gente vê ainda muita coisa, ainda muito carente, muito necessária. Gente perdendo dente. Então, quando a gente vê as estatísticas, né, muito alta em relação às pessoas estarem sem seus dentes, e o sorriso é uma coisa que aformoseia, né, a face. Então, a gente tem essa preocupação. E esse projeto que eu estou trazendo, né, mãos que tecem sonhos, mãos que podem fazer a diferença, mãos que podem mudar um pouco aquela história, porque o quanto que aumenta a autoestima da pessoa quando você restaura, quando você dá uma luz para aquele sorriso, para aquele rosto. Autoestima. Então, você melhora a autoestima, a pessoa muda, você sente na hora, né, Cristiane? A gente percebe na hora. Eu já tive experiência de criança que, infelizmente, a criança perde o dente de uma maneira assim, numa brincadeira, alguma coisa assim, e a gente percebe também que a família, às vezes, não dá aquela... é dente de leite, é um dentinho que vai trocar. E a criança chegar e falar assim, a criança falar com a gente, sabe o que eu vou pedir para o Papai Noel? O meu dente. Então, assim, é importante a saúde bucal mesmo, né? Eu acho que não tem outra... É muito importante. Eu vejo como algo fundamental para nós, né? Assim, bom, a gente está caminhando no final da entrevista. O bate-papo bom passa rápido, sem dúvida nenhuma. Eu queria que a Anaílde, a doutora Anaílde, falasse quem quer participar, e a gente sabe que o trabalho voluntário traz muito mais para a gente do que a gente doa. É verdade. Muito mais. Quem já pensou no trabalho voluntário, e ele é viciante, isso é bom. Você faz uma vez, você quer sempre fazer. A gente tem vários projetos aqui em Anápolis. E quem quiser participar desse projeto, de que forma que pode colaborar sendo voluntário? As coisas a gente sabe que custa dinheiro também, monetariamente falando, empresas parceiras, de qual vocês estão abertos, e qual endereço, vocês têm, enfim, o Instagram, como que está esse funcionamento para quem quiser de fato participar? Realmente a ajuda sempre é bem-vinda, né?
tanto no sentido de voluntário, mesmo a pessoa querer prestar a sua ajuda manual, vamos dizer assim, e ajuda também até com... A gente tem essa ideia de montar o centro de informática, a gente vai precisar de computadores, a gente vai precisar de professores, né? No consultório a gente vai precisar de médico, a gente vai precisar de dentista. Insumos, então, né? assim, de material de consumo. Então, assim, tudo isso a gente vai precisar. A gente está começando o projeto, a gente está tendo resultados positivos, né? Então, eu acredito, assim, que a pessoa... dentro dela, né, sentir desejo de contribuir, de querer fazer alguma diferença no Mãos que Tecem Sonhos, com certeza o endereço está aqui, fica ali na Rua H, quadra 26, lote 20, Cidade Jardim, nos fundos da igreja Igreja Internacional da Renovação, fica no fundo dessa igreja. Quem quiser contribuir, realmente as portas estão abertas. Serviço lindo, viu, gente? Bom, recado final da doutora Cristiane. Eu encerro aqui lembrando que estamos no Março Brilhante, apoiando a campanha O Sorriso Muda o Mundo. O sorriso muda ao seu redor. Então, procure o seu cirurgião dentista, porque ele pode te ajudar a transformar. E é isso que eu quero deixar. Você já sorriu hoje? O seu sorriso já mudou alguma coisa ao seu redor? Não deixe de sorrir. E sempre lembre, conte conosco para poder transformar o seu sorriso. Doutora Anaílde, prazer recebê-la aqui. Seu recado final, sua mensagem para quem está acompanhando a gente, por favor. Eu deixo a mensagem de que o sorriso faz toda a diferença. Mas um sorriso onde os dentes também estão alinhados, né? Eu sou ortodontista também, odontopediatra, e eu também não posso deixar de falar. Um sorriso que esteja retinho, né? Assim, alinhado, também faz toda a diferença para aformosear a face. Então, a minha palavra é que procure o seu cirurgião dentista, não tenha medo, porque nós não somos bicho-papão, porque as pessoas têm medo de dentista. E, a gente está aqui para sorrir com vocês. É isso. Há quanto tempo você não procura o seu cirurgião dentista? Aproveita esse mês. É verdade. A gente correu da sala agora. Bom, conversamos hoje com a doutora Cristiane Santos, já esteve aqui diversas vezes, sempre uma simpatia, sempre muito bom te receber aqui, Cristiane. E hoje a gente espera que seja a primeira vez de outras oportunidades. Sim, obrigada. Alves, ambas psicólogas, mas enfim, trazendo essa mensagem bacana, né? De dicas do dia a dia em relação a cuidados com a saúde bucal e essas mensagens positivas aqui também. Acho que isso é importante. Tempos, muitas vezes que a gente perde tempo com tanta discussão, tanta coisa inútil, esquece que a melhor coisa da vida é tentar ser feliz. E para ser feliz, ter um sorriso nos dentes sempre é muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação boa. Então, até logo mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, União Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Folhas, suplementos naturais,
Droga Lúcia, Economia, Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica e Reservas de Goiás, Produtos Alimentícios. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.